Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo tradicional de toda quinta-feira, né? E para mais um podcast da nossa semana. Eu sempre brinco com vocês que se por um acaso não é assinante premium do YouTube e tem que ficar com a tela aberta, às vezes dependendo do que você está fazendo, você não consegue. Então você pode ouvir a gente... não pode ouvir a gente lavando louça, fazendo uma caminhada no ônibus, indo para o trabalho, né? Sem ter que ficar chamando atenção com o celular aparecendo no trem, no ônibus, sei lá, qualquer coisa parecida. Você pode ficar só com um fonezinho ali, mas você tem a oportunidade de fazer desse tempo um tempo mais produtivo ainda, ouvindo um pouco do que a gente quer trazer para você de conhecimento, experiência dentro da área de segurança do trabalho, algumas coisas que a gente faz, algumas coisas que a gente erra. A intenção realmente é compartilhar com você aqui algumas coisas que deram certo na minha trajetória profissional. E hoje eu quero falar para vocês como foi a minha primeira vez, tá? Na verdade, algumas primeiras vezes, tá? E fiquem tranquilos, não tem nada proibido para maior de 18 anos, né? A gente vai falar da minha primeira vez como estagiário, da minha primeira vez como técnico, da minha primeira vez como gerente, da minha primeira vez como supervisor, da minha primeira vez como professor, da minha primeira vez como engenheiro de segurança, da minha primeira vez como empreendedor, da minha primeira vez como professor em pós-graduação, da minha primeira vez como coordenador da área de qualidade, saúde e segurança. Beleza? Então, são algumas primeiras vezes, certo? Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês de como é que foi isso em alguns momentos da minha vida, ok? Vamos à vinheta! Maravilha, galera! Então, como a gente sempre começa aqui, ó, corre lá, clicou no sininho, adicionou a gente na tua lista aí para você receber as notificações, é assinante do canal, tá junto sempre com a gente, comenta, compartilha, bicho, aquilo que a gente sempre pede para vocês nessa relação que a gente tem de reciprocidade. Então, como eu falei, o vídeo de hoje ia falar sobre as minhas primeiras vezes, tá? Então, a primeira vez foi em 2003, né? Fiz uma entrevista em dezembro de 2003, né? E comecei a trabalhar em janeiro de 2003 como estagiário em uma empresa de consultoria de saúde e segurança no Rio de Janeiro, né? Eu fazia alguns trabalhos de avaliação de campo, então fazia avaliação de ruído, avaliação de substâncias químicas, avaliação de calor, o que eu fiz nada, na verdade eu só acompanhei, não fiz efetivamente, foi avaliação de vibração na época, avaliação de luminância, treinamento. Então foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos, né? Na Biságio Engenharia do Trabalho. Esse ano, né, ela está fazendo aí 25 anos, né? Eu fui seu primeiro funcionário registrado, né? Alô, Paulo Biságio, muito obrigado por tudo, tá? Então, sou muito grato a eles pela oportunidade, né, e até pela amizade que temos até hoje. Então, foi onde tudo começou, certo? E, sim, foi completamente diferente, aquela correria, dia a dia, eu fazia de ônibus, né? Eu tinha 18 anos, ainda estava tirando carteira, com aquele monte de equipamentos, né, pesado. Meu salário foi R$700 na época, né? O meu primeiro salário como técnico, como estagiário, não lembro agora, mas devia ser, sei lá, R$200, R$300, R$400, não lembro agora a minha bolsa como estagiário, né? E em julho de 2003, opa, bati na mesa, foi mal. Em julho de 2003 eu fui contratado como técnico de segurança, né? Foi lá um salário de R$700, que na época eu achei que era muito coerente com o que eu estava apresentando. Eu estava começando na carreira, era a minha primeira experiência, né? Mas neste mesmo período já foi feita uma projeção para os próximos meses,
para alguma evolução. Eu fui trabalhando, fui evoluindo, até que eu percebi que a empresa estava num outro patamar, estava numa outra situação, e eu percebi que a gente podia mudar a configuração. Então eu sentei com o dono da empresa e falei, por que você não acha que a gente pode fazer isso aqui? Né? Então eu sugeri me colocar numa posição mais estratégica, me tirar de como técnico de campo, né? E eu ficar treinando os estagiários, os técnicos de campo, eu ficar numa posição mais estratégica, ajudando ele, que às vezes ficava sobrecarregado na revisão de alguns trabalhos, em atendimento a alguns clientes específicos, e ele concordou, e assim eu passei de técnico a gerente técnico, também com uma mudança salarial. E assim eu fiquei durante um tempo, e eu fui convidado pelo próprio dono da empresa, à época, que também era engenheiro de segurança de uma outra empresa, né, a ir trabalhar com ele nessa outra empresa, sendo responsável pela área de higiene ocupacional. Era uma empresa de construção muito grande, à época, né, e eles queriam implantar um setor de higiene ocupacional, e eu iria para essa empresa com uma outra estrutura, com outro tamanho, com outras possibilidades, né, a trabalhar lá. Eu aceitei, então isso foi em 2007, outubro de 2007, se eu não me engano, e fui trabalhar lá. Então, a princípio, o processo inicial seria eu cuidar do setor de higiene ocupacional. Então, comecei a fazer orçamento dos equipamentos, pesquisar. Então, tinha um processo para alugar carro para eu poder trabalhar, vir computador. E nesse processo, entre chegar carro, chegar computador, comprar os equipamentos, eu comecei a escrever os procedimentos da empresa, né? Teve uma demanda de uma obra que me mandaram dar uma ajuda junto a um cliente um pouco mais complexo. A empresa tinha uma estrutura de supervisão técnica, que rodava algumas obras no estado do Rio de Janeiro, e aquela configuração inicialmente que era para eu tomar conta, fazer as avaliações, ser o cara que ia fazer as avaliações ambientais. Eles me sugeriram, né, me convidaram a ser um daqueles supervisores técnicos, e além da atividade da supervisão técnica, eu acumular também a coordenação da parte de avaliação ambiental. A gente contrataria um estagiário para fazer essa parte, e eu seria o responsável por esse estagiário, tá? Então foi uma outra trajetória da minha vida, né? Em paralelo, enquanto eu estava nessa empresa, eu também tive a minha primeira experiência como professor de cursos técnicos, né? Eu já até comentei aqui como é que foi. Eu acho que foi, na verdade, na nossa série, como pergunta que eu te respondo, que alguém perguntou como é que era para entrar como professor no curso técnico. Foi por acaso, eu bati a escola era no mesmo local que eu fazia a faculdade de engenharia, e eu vi que tinha um curso técnico, levei meu currículo, me apresentei. A princípio eles falaram que a prioridade deles era contratar gente já com graduação. Eu falei que eu estava estudando. Moral da história, me contrataram, né? E dei aula lá enquanto fiz a faculdade. Depois saí, ainda dei aula lá voltei e dei aula lá mais um tempo, tá? Então a minha primeira vez da aula também foi diferente, nunca tinha feito isso. Montar material, montar ementa, fazer prova, corrigir prova, né? Essa sistemática com o aluno foi diferente, né? O mais curioso também é que, como eu estudava na mesma instituição que eu dava aula, a sala de professores era uma sala única. Então, inicialmente, eu frequentava a mesma sala de professores que os meus professores, mas depois eles chegaram, pô, você teria como não frequentar a sala de professores, porque os professores têm provas lá e vocês estão estudando aqui. Então, não vi problema nenhum, não me senti milindrada quanto a isso. E foi uma experiência bem legal. Ser professor me ajudou a acumular o conhecimento técnico que eu tenho hoje, porque eu precisava estudar, eu precisava ler, eu precisava entender. Para eu dar uma aula boa, eu precisava conhecer muito bem e procurar experiências diferentes. Beleza? Então,
estagiário, gerente técnico, supervisor técnico, professor, beleza? Engenheiro de segurança. Como foi minha primeira vez como engenheiro de segurança? Primeiro, eu falei que eu era supervisor técnico em uma empresa de segurança, de construção civil, tá? E fazia engenharia, perfeito? Até aí tudo bem. E dentro dessa configuração da empresa que eu trabalhava, eles tinham um engenheiro por regional, então a gente tinha uma regional no Rio de Janeiro, com 3 técnicos abaixo. Só que a demanda aumentou e eles queriam contratar um segundo engenheiro para dividir o estado do Rio em áreas, né? Até que o gerente de QSMS chegou para mim e falou: Vitor, olha só, a gente precisa de um outro engenheiro de segurança para ajudar o engenheiro atual que está aqui no Rio, para dividir as áreas, dividir as coisas. E eu gostaria, ao invés de contratar um outro engenheiro de segurança, eu gostaria de te dar essa oportunidade, que você já assumisse aí as coisas e a gente te coloca como engenheiro trainee, né? Então, eu já comecei a atuar como mais na parte de gerenciamento, gestão. Eu não assinava nada, né? Não assinava laudo, não assinava relatório como engenheiro de segurança, mas do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de gestão de equipe, do ponto de vista de visão, certo? Eu já comecei a atuar como engenheiro, sendo um engenheiro trainee, tá? Isso foi em janeiro de 2012, tá? E dali eu saí já para trabalhar numa outra empresa como engenheiro de segurança, né? E depois passei para outra e depois para outra empresa, até chegar faltou a primeira vez que eu comecei a empreender na área de segurança. Saí de uma das empresas e fui ser, a convite de um amigo, ser sócio na empresa, né, de consultoria em segurança e saúde do trabalho, né, e foi a minha primeira experiência. Foi muito boa, aprendi muito. Na verdade, eu voltei para ser sócio na empresa que eu fui estagiário, né? Então, agradeço a confiança, o processo, mas eu não me adaptei naquele primeiro momento a essa vida de empreendedor, e às vezes não ter né, o salário que eu precisava fixo, de ser uma coisa variável. O escritório era muito longe da minha casa, eu acabava ficando era muito estressante, e cansativa a rotina de ir e voltar para o escritório por ser longe demais da minha casa. Eu sinceramente não queria mais trabalhar com a parte de treinamento do que com a parte de consultoria em si, né? De fazer PPRA, de fazer avaliação. Isso sinceramente não era uma coisa que eu queria, mas era uma coisa que eu estava fazendo com bastante constância. Então eu estava, na verdade, fazendo algumas coisas que eu não estava muito satisfeito, né? Acabava não ficando satisfeito. Foi um momento ruim também da economia, né? Era difícil às vezes fechar alguns clientes e tal, e né, preferi naquela época dar um passo atrás e voltar para o mercado de trabalho. Não sei se foi um passo atrás, mas naquele momento eu achei mais interessante para mim voltar a ser funcionário do que continuar empreendendo. E eu achava que para empreender eu poderia fazer alguma coisa em paralelo, né? E seguir algumas coisas mais na linha de treinamento, tá? Então, assim, eu saí dessa parceria, dessa sociedade, né? Sem estresse, sem problema nenhum, né? Somos grandes amigos, isso é amizade para a vida toda, né?
abrir uma empresa para a parte de treinamentos e tal, né? Mas alguns serviços foram surgindo, a gente precisa às vezes pagar algumas contas, algumas oportunidades foram acontecendo, algumas coisas foram evoluindo, e por um acaso eu comecei a fazer o que eu não queria fazer, que era algumas consultorias de segurança e saúde do trabalho, mas eu desenhei um esquema que eu não precisava, algumas partes que eu não gostava, eu não precisava ficar fazendo, né? Então, da forma com que eu organizei, ficou funcionando melhor do que funcionava. E eu também tinha o meu trabalho fixo, então aí, em relação à parte financeira, me dava mais um alívio. As questões da distância também, eu estava trabalhando mais perto de casa, ficou mais fácil, então a coisa acabou se acertando, né? E por fim, na última experiência, que é a experiência que eu estou agora, fui convidado, né, para atuar como engenheiro de segurança, mas me pediram para coordenar também a área de qualidade e ajudar na área de meio ambiente. E assim, estou vivendo mais esse desafio, né, de poder, além da área de segurança do trabalho, poder colaborar e aprender muito mais na área de qualidade e de meio ambiente, ou seja, no QSMS. E isso está sendo um grande aprendizado para mim, que realmente foram áreas que eu sempre convivi muito próximo, mas nunca trabalhei diretamente, nunca fui responsável, mas está sendo um grande aprendizagem. Não está sendo fácil, mas está sendo um grande desafio, eu estou gostando bastante. Galera, para quem ficou até o final e ouviu todas as minhas primeiras vezes, né, eu queria agradecer, né, o vídeo está ficando meio longo aí, quase, já estamos em 17 minutos, mas foi as primeiras vezes que eu tive e eu queria saber de você, como é que foi a sua primeira vez na área de segurança do trabalho? Compartilha com a gente aqui, falou? Valeu, um abraço, fui!